Ei, você, do outro lado desta teletela, sabemos quem você é, sabemos o que você pensa. Qualquer comentário contrário ao InglishSoc será investigado pelo Ministério do Amor. Mais um recado amigável da Polícia do Pensamento. Galera, boa noite. Deixa eu tirar meu disfarce aqui. É lógico que eu tive que fazer uma palhaçada aí pra ganhar uns views, né? Porque youtuber vive de view. Vamos falar de um livro chamado 1984, do Sr. George Orwell. Tem uma cópia física aqui. Esse livro eu lia quando eu andava de metrô, então ele tá todo surrado. Mas é um livro excelente. Talvez aí o maior romance político da história, talvez. E nele ele apresenta a parte da caracterização e tal, tipo, nem é tão interessante, mas na minha opinião, a questão da montagem dessa distopia, como funciona o regime autoritário dessa distopia, é fenomenal. E dá para encontrar muitos paralelos com a situação que nós vivemos hoje no mundo, né? A questão da internet, a internet é uma via de mão dupla, né? Ela tanto recebe informações e fornece informações, a questão da censura e tudo mais. Livro fenomenal. Vamos começar. Eu vou descrever por cima, não acho que é um pouco diferente dos outros vídeos que eu fiz, que eu fiz um passo a passo do livro, né? Tipo, meio ordenado, meio uma resenha, assim. Esse eu vou falar um pouco mais solto. Faz mais tempo que eu li o livro, só que o livro ficou mais na minha memória, então eu consigo falar melhor sobre ele. Tinha um regime autoritário, né? Chamado InglishSoc. E esse regime, na verdade, compreende a Inglaterra, as Américas, África do Sul e Oceania, né? E esse super país aí se chamava Oceania. E era regido por esse regime chamado socialismo inglês, né? InglishSoc. E como que funcionava essa parada? Eles tinham 4 ministérios. O Ministério da Memória, eu acho que era isso assim que chamava. Peraí. Tipo, não é da memória, é Departamento da Memória. Ministério da Verdade, olha que nome fantástico. Ministério da Paz, Ministério da Fartura e o Ministério do Amor. Como é uma distopia, eles não fariam nada disso. O Ministério da Verdade se ocupava com a desinformação e a questão da memória, ele se ocupava com reescrever a história. Então, quando a história não fazia mais sentido para o regime simplesmente reescrevia. Queimavam-se os jornais, queimavam-se os livros e se reescreviam notícias. Fake news, talvez, reescritas. E o protagonista do livro, o Wilson, trabalhava no Departamento da Memória. Então, ele recebia um material, falou, esse material aqui não é mais história, tá? Daí ele colocava o material no buraco da memória, que é basicamente onde o material é incinerado. O Ministério da Paz se ocupava da guerra. E no contexto do livro, as 3 nações, né, os 3 blocos, que seriam a Eurásia e a... eu não sei como é que estava em português. Enfim, seria a East Asia lá seria a parte ali China, Sudeste Asiático. E a Eurásia seria tipo a União Soviética ocupando a Europa inteira, né? Então eles estavam sempre em conflito, sempre em guerra. E conforme a guerra progredia, as alianças mudavam. Então, no início, a Eurásia era inimiga. E depois de um tempo, a Eurásia é aliada. Então, existe esse fenômeno. Então, daí toda a história era reescrita para comentar, não, a Eurásia sempre foi nossa aliada, né?
é um pouco do que acontece aí, não sei, né? E o Ministério da Fartura basicamente se ocupava com as questões econômicas e basicamente era sempre escassez. E os anúncios eram mais ou menos assim. Tem uma passagem do livro que eu lembro muito bem. O Wilson recebe a ração de chocolate dele e ele percebe que a embalagem foi de, sei lá, de 30 gramas de chocolate para 20 gramas. E daí vem um anúncio na teletela assim: o Ministério da Fartura conseguiu aumentar a ração de chocolate para 20 gramas. Bom aumento. Então, então a população desse regime vivia desinformada, né? Essa questão, tipo, nada do que era passado nos canais oficiais era verdade. E eles também têm a questão da novilíngua, né? Então, para esterilizar o discurso, impedir o raciocínio crítico, eles criaram uma nova gramática. Então é uma gramática extremamente restrita, estéril, não, a simplicidade dela não permite a expressão de um raciocínio mais elaborado, e daí vem várias palavras, né? Então, dupli pensar, que seria a pessoa ter crenças contraditórias e acreditar que ambas são verdade, né? Talvez esse cara aí é antidemocrático, né? Mas não vê que talvez o lado que ele defenda também não é nenhum bastião da democracia. Crime-ideia. Então, nesse livro, como o regime era extremamente totalitário, até o pensamento, até o fato de você pensar na privacidade da sua mente pode ser considerado crime. E daí eles estimulavam as crianças a delatar os pais. Então, tem também a questão da como que a sociedade era organizada. Então, tinha o Inner Party, o partido interno, né? Seria a cúpula do partido, e que representa uma elite. Então, ele cita 2% da população. Daí teria o partido, o grosso do partido, né? Que seria o partido externo, e isso aí seria até 15%, não lembro exatamente os números. E isso aí é a classe dos burocratas, são as pessoas que trabalham para o Estado, né? E nessas pessoas o controle era extremamente feroz, que elas são do partido, né? E depois teria uma ralezona lá, o povão, que tipo, é 85% lá da galera. E o livro argumenta que essa galera basicamente é massa de manobra e eles não representam nenhum perigo ao partido porque eles não têm uma capacidade de organização ou capacidade de senso crítico. Ao contrário dessa camada média, que essa camada é extremamente perigosa para o regime porque eles são intelectuais, eles são capazes. Então, a maior parte da repressão acontecia nessa camada média, né? Então, de se pensar, assim, eu vejo muitos paralelos com os dias atuais, até. E o George Orwell escreveu esse livro em 1948. Então, dizem que o título, na verdade, ele inverteu os dois algarismos né, do ano que ele escreveu o livro. O Ministério do Amor. O que faz o Ministério do Amor? O Ministério do Amor cuida dos dissidentes do partido. Então, eu não quero dar spoiler, né? Mas em determinada fase do livro aí, o nosso protagonista é pego pela polícia do pensamento e levam ele pro Ministério do Amor e trancam ele na sala 101. E, né? Ele tem uns papos bem interessantes lá. Então, é muito óbvio para mim. Quer dizer, eu lembro muito claramente desse trecho que ele fala assim, olha, você sabe por que você está aqui, você sabe por que você está sendo punido. Mas para nós, do Ministério do Amor, não é o bastante a punição.
nós queremos que você ame o grande irmão, né? Não basta só punir e tal, você tem que converter os dissidentes, né? Então, uma ideia extremamente perversa. O grande irmão. Eu garanto que qualquer brasileiro ouviu o termo Big Brother por causa do programa de televisão. Da onde vem esse termo? Vem do livro. O Big Brother seria a ideia do Estado em si, né? Só que é personificado em uma pessoa. E por que o programa de televisão usou esse termo? Porque no livro eles eram vigiados constantemente. As telas, os aparelhos de televisão, eles tanto enviavam imagens, enviavam a informação, como captavam imagens. Então, tipo um computador, né? E dessa forma o regime vigiava todos os habitantes. Então, a ideia do programa é que eles são vigiados, né, em rede nacional, e a ideia do livro é que todo habitante é vigiado. Então, sai daí. Evito também a cultura inútil. Galera, é extremamente recomendado, é fácil de ler, não é um livro muito grande, e divirtam-se. Estamos de olho.